Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Hoje o programa é sobre Guimarães Rosa, primeiras histórias. E agora a gente chama, né, Vanessa, professora aqui da Unicinos, para conversar conosco. Exatamente, Rodrigo. A gente vai conferir as considerações do professor Luiz Roden. Ele é professor do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos. Vamos acompanhar. Então, Primeiras Histórias, embora não tenha sido a primeira obra que o Guimarães escreveu, ela é posterior a Grande Sertão Veredas, que é a grande obra de Guimarães Rosa. Mas talvez seja a melhor obra para nós começarmos a leitura de Guimarães Rosa, junto com Sagarana. Por quê? Porque são contos, e nesse caso são 21 contos, que espelham a realidade do sertão mineiro. E nesse espelhamento da realidade, o Guimarães apresenta vários aspectos dos personagens que são muito interessantes do ponto de vista literário. Uma preocupação com a realidade mais poética, a realidade mais natural, pré-científica, não positivista, e sempre na perspectiva de colocar os interlocutores e os personagens fazendo perguntas sobre a realidade. Então, as primeiras histórias poderia ser a continuidade da grande obra de Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas. Ou seja, se ali nós temos a expressão teórica em Riobaldo do que significa o viver e o que é o viver, as primeiras histórias poderiam ser consideradas as primeiras histórias desse personagem, então, assumindo essa tensão entre razão e intuição, entre poesia e argumento, entre lógica e sentimento, que essa é a grande questão das primeiras histórias. E a título de exemplo, talvez o conto O Espelho, que é muito conhecido das primeiras histórias, ele no início ele espelha muito bem essa preocupação em primeiras histórias, que é exatamente assim. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. E é isso que Primeiras Histórias nos brinda, exatamente um modo de viver desses personagens, assumindo esse dilema entre raciocínio, intuição, poesia e a argumentação relativamente ao real. Clube do Livro, então, de volta. E agora, claro, a gente chama, então, nossa bancada aqui para falar os seus preferidos, os contos preferidos. São 21 contos, esse Primeiras Histórias. Começa com Camila Capelão, que fala do espelho, né? Isso. Que o professor acabou de comentar, inclusive, conosco. Então, Camila, por que tu gostou mais desse espelho? É engraçado isso, porque até o Ricardo tinha feito um comentário ali que era o conto do meio, né? Eu não tinha nem dado conta que era o conto do meio. Mas eu gostei dele porque acho que ele fala muito da vida, a questão de as pessoas às vezes não querem se olhar no espelho, mas eu identifico que assim, não quer olhar os seus próprios defeitos, né? E aí ele até diz ali que uma hora ele se olhou no espelho e se assustou com o que ele viu, não gostou, né? Enfim, viu rugas, enfim. E eu acho que eu gostei disso porque é difícil mesmo a gente se olhar. E eu estou numa fase de tentar me olhar mais, assim, para me conhecer um pouco melhor. É bem aquela questão que o professor colocou ali, né? Da reeducação do olhar. Que acho que é bem essa introspecção toda que esse conto traz. Acho que tá bem nisso. E eu acho que é difícil a gente se olhar no espelho e ver além do que realmente tá ali, né? E eu acho que é isso que ele fala, assim. Ele fala de vários tipos de espelho, côncavos, aqueles que deixam maiores, menores, por isso que as pessoas às vezes não gostam. Então, acho que eu gostei desse espelho, do conto do espelho por isso. E eu achei muito engraçado porque quando eu era criança, meus primos com aquelas histórias de não se olha no espelho de noite, e ele fala sobre isso no espelho, que muita gente não se olha porque tem medo, e eu acho que tem medo porque realmente a gente acorda meio revirado, né? Não é uma imagem muito boa. Não, e tem também, ele comenta nesse conto também, né, o fato de quando as pessoas morriam antigamente, né? Virava o espelho, as pessoas viravam, tampavam, porque o espelho parecia ser, na verdade, uma forma de passagem, né, também, né? Uhum. Existe, claro, né, por exemplo, Alice no País dos Espelhos também, que é um livro do Lewis Carroll também, que faz aquela passagem, né, através do espelho, né? Então acho que o espelho sempre tem também essa conotação, né, de um outro mistério, lugar, né? E geralmente nos filmes de terror, né, aquela cena clássica, né, tu fecha aquela portinha do espelho e daí aparece uma pessoa atrás de ti, ó, um tipo de monstro. Ou então escreve no espelho alguma coisa. Esse conto aí me lembrou muito, parecia muito aquelas peças de teatro, sabe?
que tem pouco cenário, aquele de grupo de teatro pobre, sabe? não tem nada, só tem um espelho e fica ele gritando, né? O espelho, não sei o que. Me lembrou muito isso aí, parece um cara, um monólogo, assim, só um cara falando. E é interessante ver que esse espelho realmente, né, é o centro, então, do livro. A Camila não tinha nem percebido isso. E eu também só fui perceber depois que eu fui ler sobre o livro, né? Porque não fica tão claro, talvez, assim, né, pra pessoa que pega apenas, né, o livro para ler os contos. E muita gente, aliás, quando pega um livro de contos, lê o livro, sei lá, lê o primeiro capítulo, depois lê, sei lá, o terceiro, não precisa ler em ordem. Mas esse do Guimarães Rosa, ele realmente faz uma ordem que, claro, não é cronológica, não tem nenhum sentido, talvez, pro leitor menos atento, mas ele consegue realmente fazer ali o primeiro conto, o mesmo personagem, o último, o espelho é o do meio, e vai num crescendo, talvez. E nessa parte eu prefiro realmente a primeira metade, antes do espelho. Depois do espelho eu também preferi a primeira metade. Eu também gostei mais da primeira já parte. Nem tanto. Ricardo Duarte. Não sei se eu prefiro a primeira metade ou a segunda, mas pois eu também, esse lance do espelho também achei interessante, né? E até chegou, pá, que sacada! Quando eu li o negócio, né? Mas no final não entendi nada com o que ele quis dizer com isso também, então não faz muita diferença. Né? Mas se a gente for pensar, acho que é uma grande sacada do autor mesmo, não, né? É uma grande sacada. Se essa foi a o ideia, objetivo dele não realmente, sei se deu não realmente certo, né? Não dá pra dizer que deu bem certo, acho que a gente não tem essa sensibilidade pra ver, mas de repente pra ele deu certo, É possível. Né? E teu conto preferido, Ricardo, foi então... Cara, o meu conto preferido, eu olhei o nome daquele conto e eu vi que aquele conto ali ia ter sucesso, agradar. cara. Ia me agradar, cara. Você tinha cerveja no título, Eu vou te falar que foi, acho que, o nome dos contos que eu mais gostei também. Eu também achei muito bom o nome do conto, cara. O nome do conto era O Cavalo que Bebia Cerveja. Eu não bebo, mas eu olhei assim, cara, isso aqui vai ser interessante, cara. Que nada mais é, na verdade, o que acontece no conto é que realmente tem um cavalo que bebe cerveja, né? Não é só o título não é aquele título, um negócio de ficar pensando e tal, né? O cavalo tomava cerveja e comia caramujo, né? Mas tu não sabia ao certo se ele realmente, no começo, né? Se ele bebia cerveja mesmo, ou se era o cara dizendo, tipo, vou levar meu cavalo, mas é ele que bebe, né? Sim, porque o que acontecia, né? Até o que eu achei legal esse conto é que tem um pouco de mistério no meio, né? Sempre gostei das coisas de Sherlock Holmes e tal, investigação, né? E esse conto é legal aqui, eu vim lendo no trem hoje, ele até... Reli de novo ali pra ver se eu entendi direitinho, né? Não vou perder nada desse conto aqui, vamos ver, né? Pra poder contar depois. Importante. Importantíssimo, né, cara? O que acontecia ali, né? Tinha um senhor, o seu Giovanni, né? Sempre quando encontrava lá passando pela fazenda dele, o rei Valino... Os nomes são ótimos. O rei Valino, não, os nomes são... Ele não é rei, viu? Ele é só rei Valino. Só rei Valino. E chamava ele lá, ô Irivaline! Chega aí, me compra lá, porque ele tava passando pro mercado, me compra lá uma cerveja, é pro cavalo. E o cara era louco da cara, ele não gostava dele. Ele é aquele cara peçonhento, que ele fica com o nariz escorrendo e fica me trovando que vai dar cerveja pro cavalo. Da onde o cavalo toma cerveja, né? E parece que e pelo que ele conta, assim, sua mãe dele... É um conto em primeira pessoa, né? Ele fica contando ali que... só minha mãe que gosta desse cara, porque vai lá e conversa com ele e tal, leva ele a sério. Até que a mãe do Rivalino, tá certo? Acaba falecendo, né? E o seu Giovanni dá aquela força ali pra fazer os préstimos, enterrar a mãe dele, rezar missa e tal. Mesmo não gostando do sujeito, ele vai. Exatamente, ele aceita, né? Porque não tem o que fazer, né? E o seu Giovanni convida ele pra trabalhar com ele. E ele, ninguém quer me dar trabalho, então eu vou trabalhar com esse cara mesmo. Mas eu não gosto dele. Não gosto, cara. Ele sempre diz isso, né? Ele diz isso. Ele nunca perde a possibilidade de dizer que não gosta. Ele chega ali, eu não gosto desse cara, esse cara é peçonhento. E, curiosamente, o seu Giovanni tem um cachorro chamado Mussolino, né? E tu já fica naquelas pensando o que tá acontecendo ali, né? Sim. Bom, conversa vai, conversa vem, até que chega o delegado da região lá, o seu Priscílio. Ótimo, que é outro nome muito bom, né? E chama lá o rei Valino, que eu não consegui decorar, ele sempre tem no papel, rei Valino, pra conversar com ele, chegar lá. Rei Valino, esses dois, apresenta duas pessoas, né? São pessoas de fora, eles queriam conversar contigo sobre o seu Giovanni. E nisso começa meio que uma investigação pra saber quem é o seu Giovanni, né? E a primeira coisa que acaba o rei Valino contando pro seu Priscílio é que ele pede sempre uma cerveja pro cavalo, que o cavalo bebe. E aí o seu Priscílio fica em dúvida, né? Não, vou lá ver isso aí. Chega lá e o seu Giovanni dá a cerveja pro cavalo, o cavalo bebe a cerveja, né? E conversa vai, conversa vem, ele acaba descobrindo um quarto que tá
fechado, eles vão lá e descobrem que tem um cavalo empalhado lá dentro. Eu achei essa cena, assim, muito estranha. Não, tu assim, acha que vai abrir, vai acontecer alguma coisa, né, cara? Porque a casa é vazia, na verdade. A casa tem vários cômodos vazios, né? Sim, então... exatamente. Vários cômodos vazios e esse, curiosamente, sempre trancado, né? E acontece, não descobrem nada, até que um dia seu Giovanni chama lá o Rivalino, né? Vem o seu Priscílio junto pra olhar, ele mostra lá, tá o irmão dele, em decomposição, né? Morto, né? Então, o que aconteceu é que os dois eram refugiados da guerra, né? Tinham fugido lá exatamente da Itália, graças ao cão Mussolino ali, né? E se desvenda esse mistério aí e tal. E no final o Rei Valino acaba se afeiçoando a seu Giovanni, né? Acaba começando a gostar do seu Giovanni, né? Sentindo pena, um penoso dele. E apesar de o Giovanni e o Rei Valino não gostar de cerveja, acabam tomando uma ceva junto ali, gelada, pra curtir aquele momento ali, aquela amizade, né? O Rivalino acaba ganhando até a casa dele, né? Do Sim, Giovanni. porque o seu Giovanni acaba herança, né? falecendo, né? Mas, mesmo assim, o Rivalino sente aquele tormento ali e acaba não morando lá. Ele vende a casa, né? Isso. Ele manda cortar todas as árvores, né? do lugar, que ele não sentia bem mesmo. Ele Vende a casa, descreve manda que a cortar. casa é rodeada de árvores. Mas, antes disso, ele bebe toda a cerveja. Isso, bebe toda a cerveja. Claro, não vai desperdiçar. E é um conto interessante, realmente, né? Porque ele traz essa história da guerra também, né? Que o livro foi escrito, ele foi lançado em 62, né? Então tem a história do pós-guerra também. É bem interessante. E as imagens também que ele vai trazendo, né? Nesse conto. Ainda que ele seja, né, realmente rebuscado, como a gente já falou, né? Todos os contos dele são rebuscados, não claro. adianta. Esse até eu achei menos que os outros. Sim. Eu não sei, é uma sensação minha. Eu achei menos que os outros. Claro que a palavreada ali tu vai pulando, né? Aquele negócio, dá pra entender tudo. Esse foi o mais tranquilo, assim. Eu achei fácil de leitura, bem legal, chamativo, misterioso. Um aspecto que eu acho interessante legal, desse conto, os nomes das pessoas, que eu acho que é um conto que aparece bastante personagens, né? Sim. E os nomes também a gente tem uma dificuldade pra decorar, que nem o Ricardo agora tendo que pegar a Esse cola. Rivalino é o pior de todos, E isso meu me Deus. aconteceu com frequência, assim, nas Não, leituras, e assim. pensa Como é que bem- era o nome mesmo? Não se perder Ou também, às vezes o né? nome é muito parecido de que nem do conto que eu vou comentar. São 3 irmãos que todos começam com a letra D. Então, Até assim, pra ela anotei aqui saber depois quem era também. quem, né? Então é bem interessante os nomes também, a criatividade pros nomes. Não, e por mais que o italiano errasse o nome pra Irivalini, eu não consigo nem falar Irivalini, nem lendo direito. Né? Complicado. Mas depois do intervalo, então, a gente continua aqui discutindo o Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Não sai daí.